O que é pedagogia? Livro de autoria do filósofo da educação Paulo Giraldelli Júnior. Capítulo 1. A noção de pedagogia. Em grego antigo, paidos significa criança e agodé indica condução. Aglutinadas e adaptadas ao português, elas nos dão a palavra pedagogia. Na Grécia Antiga, o pedagogo era o condutor da criança. No mundo grego clássico, ele era aquele que guiava a criança ao local de ensino das primeiras letras e ao local da ginástica e dos exercícios físicos. Não raro, o pedagogo era um escravo ou um serviçal. Não necessariamente era um preceptor, alguém responsável pelo ensino propriamente dito. Em geral, não era aquele que de fato ensinava conteúdos, a não ser alguns poucos hábitos ligados aos costumes do local. Mas não importa aqui discutir se o escravo era ou não culto, se era capaz de ensinar algo que estivesse além de determinados saberes mínimos que em nossos dias atribuímos a babás. O que quero ressaltar ao dizer que o pedagogo era apenas um guia para a criança é que ele tinha como função colocá-la no caminho da escola e, metaforicamente, na direção do saber. Hoje, o sentido metafórico é aquele que usamos. O pedagogo não é mais quem serve de pajem da criança, nem é o motorista que leva a criança à escola. Ele é o que lida com os meios intelectuais e técnicos que possibilitam o ensino e a aprendizagem de modo ótimo, eficiente, mas também eficaz e efetivo. Ao notarmos a origem da palavra pedagogia, o que importa é ver que ela guarda ainda hoje algo do significado utilizado no mundo grego antigo. Quando usamos a palavra pedagogia, não estamos nos referindo propriamente ao conteúdo do que é ensinado, mas aos meios de ensino, aos procedimentos para que alguém tenha acesso a um determinado conhecimento, de modo a aproveitá-lo da melhor maneira possível. Essa origem da palavra pedagogia persegue a atividade do pedagogo até hoje e, não raro, o que seria sua força se transforma em sua desgraça.
O que eu quero dizer com isso? Explico a seguir. Em alguns países, a formação do pedagogo se dá de modo a favorecer a existência de um espaço vazio entre o que ele apreende como estratégias para o ensino e o que ele já deveria saber de antemão e anteriormente, que são os conteúdos escolares. Isso porque, na formação do pedagogo, muitas vezes há considerável ampliação da discussão sobre a educação em geral, sobre psicologias necessárias para a aprendizagem, sobre técnicas de alfabetização, sobre política educacional. Porém, tudo isso é feito sem que ele seja incentivado a gostar dos conteúdos que deverá preencher a relação ensino-aprendizagem e avisado de que deve saber tais conteúdos mais do que qualquer outra coisa. E em vários países, por razões diversas, mas no Brasil, de modo muito acentuado, os que procuram essa carreira ingressam no ensino superior com muitas deficiências de aprendizado dos conteúdos escolares que deverão ensinar. Assim, o que seria a força do pedagogo torna-se sua fraqueza. Ele poderia ser alguém capaz de potencializar o ensino de conteúdos que conhece, mas, entre nós, não raro, ele é alguém que pode falar sobre o ensino sem conhecer corretamente os conteúdos do ensino. No limite, quem fala sobre o ensino sem conhecimento operacional dos conteúdos do que é ensinado, termina por ter uma conversa vazia, tacanha, tosca e canhestra. No Brasil, isso é uma regra. Por exemplo, muitos pedagogos discutem metodologia da matemática sem, no entanto, terem domínio da matemática básica. Isso também ocorre quanto a outros conteúdos. Em nosso país, a partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, Lei número 9.394, seguimos a tendência de formar os professores de nosso ensino de primeira a quarta séries, segundo uma grade curricular ligada direta ou indiretamente ao que é o nosso curso de pedagogia. Tudo se agrava uma vez que esse curso recebe um jovem que, entre o alunado brasileiro de 17 a 19 anos de idade, é o que menos tem conhecimentos
dos conteúdos básicos da cultura das disciplinas escolares: matemática, português, gramática da língua portuguesa e redação, literatura brasileira, história, geografia, ciências biológicas, ciências químicas, física, educação para as artes. São os conteúdos básicos que formam a cultura das disciplinas escolares. O curso de pedagogia no Brasil é bastante procurado, mas as exigências intelectuais para ingressar nele e cursá-lo são relativamente baixas. Muitas vezes são inapropriadas. Assim, um exército de professores pedagogos é formado todos os anos em nosso país, mas não consegue desempenhar satisfatoriamente o serviço que tem pela frente. Os formandos não conseguem cumprir as exigências de atuarem como professores da tradicional e universal escola do ler, do escrever e do contar. Como conseguiriam, afinal, se eles próprios são deficientes exatamente nisso, no ler, no escrever e no contar? Isso pode não ser um problema do curso de pedagogia, mas do ensino em geral. Todavia, em nossa sociedade, ele se torna um real problema do curso de pedagogia que forma o professor. Pois, afinal, todo professor é professor de determinado conteúdo. No caso, o conteúdo é o ler, o escrever e o contar. E esse ler, escrever e contar pode ter se transformado em algo muito simples em alguns aspectos, mas muito mais complexo em outros aspectos. Mais do que aprender teoria educacional e psicologias além mais, é fundamental que nós, professores, dominemos os conteúdos respectivos ao ensino que levamos para os nossos alunos. Muito importante. Muito importante.